Olá pessoal, o Mundo UFG está no ar e Goiás já passou dos 8 mil mortos por Covid-19. Ontem, quarta-feira, foram 90. Não existe vacina suficiente para imunizar toda a população e, enquanto isso, o número de casos aumenta e novas variantes se espalham. O cenário é esse, bem urgente e preocupante. O governo estadual começou a divulgar um mapa que retrata a Covid-19, dividindo Goiás em 18 micro-regiões de saúde. O primeiro mapa foi divulgado ontem, quarta-feira, em uma videoconferência para orientar os gestores de cada cidade a tomar medidas. A cada sexta-feira, um novo mapa será divulgado. A Secretaria de Estado da Saúde realizou uma análise criteriosa da situação epidemiológica das 18 regionais do estado de Goiás. Nessa análise foram considerados 6 indicadores: velocidade de contágio em relação ao tempo, incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, variação da mortalidade por Covid-19, taxa de crescimento de solicitações de leitos de UTI, taxa de ocupação de leitos de UTI e taxa de ocupação de leitos de enfermaria, tanto de hospitais públicos como privados. E após fazer a análise de todos esses indicadores, por região de saúde, essas regionais elas foram classificadas em 3 categorias: situação de calamidade, que é a pior das situações, a pior dos cenários, situação crítica e situação de alerta. Para cada situação dessa, foi feita através de uma nota técnica recomendações para que os gestores municipais entendam a sua situação real e saibam quais as recomendações e quais ações eles deverão executar em seu território. Então, são 3 situações possíveis de acordo com esse mapa e a nota técnica divulgada pelo Estado. A situação de alerta é a menos grave e tem recomendação de manter atividades normalmente, mas proibir eventos com mais de 150 pessoas. Em município de situação crítica, a instrução é diminuir a capacidade de ocupação dos estabelecimentos, como shoppings, bares, restaurantes e academias, priorizar o trabalho remoto, transporte público só com passageiros sentados e funerais com no máximo 10 pessoas. No estado de calamidade, que é o mais grave, deve ter interrupção de todas as atividades, exceto mercados, farmácias, postos de combustível e serviço de urgência e emergência em saúde. A nota não obriga que essas medidas sejam tomadas, apenas recomenda que os prefeitos sigam todas elas de acordo aí com a situação de cada município. A nota técnica também não altera a autorização de escolas funcionarem em regime híbrido e receberem até 30% dos alunos presencialmente. Por causa da piora na situação da pandemia e para tentar conter a Covid-19, em Aparecida de Goiânia, a venda de bebida alcoólica só pode acontecer entre 8 da manhã e 11 da noite. Distribuidoras, lojas de conveniência e vendedores ambulantes devem encerrar as atividades às 10 da noite e continuam proibidos os shows ao vivo. A fiscalização deve autuar estabelecimentos que descumprirem as regras e isso leva à suspensão de autorização de funcionamento e também interdição cautelar do estabelecimento. Em casos de reincidência, tem multa e o alvará é cassado. O IPASGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, decidiu suspender por 3 semanas as cirurgias que não são de urgência, chamadas de cirurgias eletivas. Para liberar leitos aos pacientes com Covid-19, essa decisão foi tomada, já que a ocupação das UTIs em Goiás vem se mantendo muito alta. Nos hospitais da rede só serão realizadas cirurgias de urgência e emergência que apresentem risco e necessidades confirmadas. Dia 22 de fevereiro, as aulas retornam na UFG e novamente de forma remota. Preparamos uma reportagem para entender como a UFG auxilia os estudantes a acompanharem as aulas e como alunos lidam com esse formato de aprendizado. Em 2020, o mundo todo sofreu com a pandemia da Covid-19 e muitas coisas no dia a dia das pessoas tiveram que ser mudadas. A UFG também teve que se adaptar e, por isso, implantou o ensino remoto emergencial, que começou no dia 31 de agosto. Para permitir que os estudantes de baixa renda acessassem as aulas virtuais, a UFG emprestou notebooks e criou um auxílio internet. A gestão não se preocupou apenas em avaliar, mas principalmente em apoiar e orientar os estudantes e professores durante esse período, né, da pandemia da Covid-19, que é algo novo para todo mundo, né? Foram vários cursos que nós realizamos antes do início da retomada das aulas do ensino remoto emergencial,
E depois que as aulas foram retomadas, nós também prestamos diversas assessorias para as unidades acadêmicas. A faculdade nos ofereceu uma série de cursos, nos ensinando a lidar com diferentes plataformas. Isso é importante, porque mesmo eu tendo experiência, as plataformas mudam, tá? As plataformas são diferentes entre si. Então, cada nova experiência, cada nova plataforma, cada novo contato é também diferente. Tá? Eu acho que a UFG, sim, ofereceu suporte, foi importante. Ofereceu também para os alunos, porque eles também precisaram de algum tipo de treinamento, tá? Mas houve todo um contexto aí de preparação, e que ele foi bastante relevante. Eu acho que a UFG tem sido muito séria nesse processo, tá? Tem encarado o desafio com tranquilidade, é verdade, mas também com muito cuidado, com muita seriedade. O desafio de realizar um semestre de forma online foi grande, mas ainda é necessário. O Consune aprovou a prorrogação do ensino remoto, aliado a atividades práticas presenciais. Tudo isso seguindo os 3 pilares da universidade, que são qualidade, isonomia e segurança. A resolução Consune 62/2020 aprovou o ensino remoto emergencial e as atividades práticas emergenciais, né, o prosseguimento, ou seja, o que nós estamos fazendo no semestre 2020/1, que ele seja estendido para 2020/2 e semestres subsequentes, ou até nova deliberação, justamente por entender que o cenário epidemiológico ele pode piorar, mas ele também pode melhorar, né? Por exemplo, essa questão da vacina que você mesmo citou, né? Se a população for vacinada, né, e dessa forma as autoridades sanitárias garantirem que há segurança total nessa possível retomada, o Conselho Universitário poderá deliberar nesse sentido, né? Mas, repito, somente se tivermos segurança total de que não estaremos colocando vida de absolutamente ninguém em risco. As opiniões dos alunos divergem. Alguns gostaram das aulas online, outros gostariam de retornar para a faculdade. Não é o momento certo de voltar, não. Na minha opinião, não é o momento certo de voltar. Tem que esperar sair uma coisa mais definitiva que vai proteger as pessoas que cercam os estudantes, porque não é só proteger só o estudante, é proteger as pessoas que estão em volta também, né? Mesmo tendo muitas pessoas que não estão cumprindo quarentena mais, que já estão seguindo suas vidas normalmente, ainda tem pessoas que preferem não sair, que preferem cumprir a quarentena. E, tipo, não é como simplesmente falar, vai começar as aulas e todo mundo ser obrigado a ir. E, tipo, uma pessoa que tá se cuidando e tem que ficar na mesma sala de uma pessoa que tá saindo todo final de semana. Eu acho que o melhor é esperar mesmo. O momento ainda é incerto, mas o início da vacinação traz novas esperanças. Eu faço minhas palavras da minha finada avó, que dizia assim que não há nada mais escuro do que meia-noite, mas a tendência é só clarear. Então nós estamos no meio da pandemia, né, que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? O Brasil tinha condições de se planejar, mas infelizmente não houve esse planejamento e de uma certa forma nós tivemos que fazer as coisas quase que tocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Mas eu tenho visto no geral que as instituições têm feito um trabalho maravilhoso, né? A UFG, a universidade, os professores, os estudantes, todos têm se empenhado e a gente precisa reconhecer que esse esforço está sendo válido. Então, embora estejamos no meio da pandemia, que às vezes nos deixa muito pessimista, eu, como uma pessoa otimista, não tenho dúvida nenhuma que 2021 vai ser melhor que 2020. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já volta. Uma nova plataforma implantada no Hospital das Clínicas da UFG previne quebra de equipamentos controlando a umidade e a temperatura do ambiente. O sistema HC 4.0 foi desenvolvido com base na Internet das Coisas, com 2 linguagens de programação. Ele foi criado por um pesquisador da universidade que também é chefe do setor de infraestrutura física do HC. Eu conversei com ele para entender melhor como isso funciona. Na verdade, surgiu em função da nossa necessidade, né, de começar a controlar a temperatura e a umidade relativa da sala do tomógrafo 1, né, da nossa unidade de diagnóstico por imagem, que a gente tinha um grande problema, a oportunidade surgiu disso, né, a gente tinha um grande problema de controle de umidade, e essa falta de controle de umidade reduz a vida útil do tomógrafo, né, que é um equipamento de R$1,5 milhão de reais, mais ou menos. O HC 4.0, ele é um quadro elétrico, né, que
tem comunicação com um banco de dados, né? Então, o que ele faz? Ele basicamente controla uma central de ar-condicionado para manter os parâmetros de temperatura e umidade dentro de limiares que são exigidos pelo tomógrafo 1 da sala de diagnóstico por imagem, e todas as ações que ele toma, né, ele vai enviando para esse banco de dados. E nesse banco de dados, eu reflito ele em uma tela para o usuário, né, que foi desenvolvida com base numa plataforma aberta também. Todo o sistema ele é feito em plataformas abertas, desde o microcontrolador, que é o que faz a ação de controlar e medir, né, e enviar, esse microcontrolador tem a função de também enviar essas informações coletadas e controladas para um banco de dados. Na prática, ele monitora a umidade e a temperatura, então, do espaço, e ele também muda, se precisar, por exemplo, a temperatura, ele altera o ar-condicionado automaticamente ou não? Exato, ele toma ações conforme a condição do ambiente, né? Ele tem 21 modos de operação, né? Entre modos de segurança para tomada de decisão quando ele está em modo de erro, se digamos que o equipamento lá quebrou uma correia do ventilador, né? A correia ela mantém o ventilador girando. Se ela partir, o ventilador para. Se você não tomar decisão nenhuma na central de ar-condicionado, ela congela. E daí começa uma sequência de quebras no equipamento, né? Quebra compressor, quebra motor elétrico, pode vir a queimar. Então, é uma sequência de problemas que pode vir a acontecer. O que é que o equipamento faz? Se ele mede que não tem velocidade de rotação, ele desliga o equipamento e manda uma mensagem para mim no celular. O equipamento está com velocidade de rotação 0. Tem que tomar alguma ação para alguma ação de manutenção corretiva no momento. Geralmente, essas ações que ele envia, ele consegue enviar antes dessa quebra acontecer. Então, além desse controle, né, a temperatura está muito alta, ele vai lá e liga o compressor para aumentar a capacidade de refrigeração. Ou a temperatura está muito baixa, ele vai lá e desliga o compressor. Ou a temperatura está muito baixa com umidade relativa alta, ele vai lá, mantém o compressor ligado e liga as resistências elétricas para tentar reduzir a umidade relativa. Então, ele toma ações com base na situação. E não é só ação de controle da umidade e temperatura, também ação dentro da segurança do equipamento. E antes dessa inovação de vocês, como é que se fazia ou ainda se faz esse controle de umidade no HC? Era no caderno, sabe? O pessoal da própria área, nós tínhamos, ainda temos, né? Porque tem que ter sempre uma redundância. Existe um termômetro na sala que antes o pessoal ficava anotando, né? Como é que estava a temperatura e a umidade relativa da sala. Hoje não é necessário, todavia, por prática deles, ainda mantém esse controle que futuramente a gente vai ir tirando aos poucos, conforme forem confiando na solução mais tecnológica, né? Além disso, são ganhos operacionais, porque o tempo é dinheiro em qualquer lugar. Imagina que o equipamento quebra e quebra sem controle e monitoramento, quebra uma peça que é mais difícil de ser adquirida no mercado, que demore mais tempo. Aquele equipamento vai ficar parado, o tomógrafo vai ficar parado, né? Então, deixou de fazer exame, deixou de atender a comunidade, né? E tudo isso é um custo, querendo ou não, para o hospital, e é pior ainda, no nosso caso de hospital, são as consequências para o paciente, né? Além disso, o custo do desenvolvimento interno da solução é bem barato, é bem mais barato do que a gente comprar. Não foi só para pesquisa, né? A tecnologia vai continuar servindo aí para o HC. Sim, por sinal, eu já apliquei ela até em outra sala, né? A sala segura da nossa tecnologia da informação, a sala da TI, onde fica o nosso servidor. Desde que eu fiz a solução para o tomógrafo, eu já personalizei ela para acompanhar essa sala também. E existe a possibilidade de que vá para outras salas também, que continue a crescer a ideia? Sim. Hoje a gente está pensando na implantação da solução na nossa sala de ressonância magnética. Hoje a gente tem uma sala de ressonância magnética que tem um sistema que controla a temperatura e a umidade, só que a gente não monitora, né? A gente tem um controle, a gente garante que a sala está funcionando, mas a gente não tem monitoramento do equipamento que
faz esse controle, nem da sala. A Cipal é a empresa júnior da Escola de Agronomia da UFG, que está há mais de 20 anos no mercado e atende nas áreas de engenharia florestal, engenharia de alimentos e agronomia. A empresa está com inscrições abertas para os estudantes. A nossa empresa ela é federada com a Goiás Júnior, portanto faz parte do movimento de empresas juniores e tem o objetivo, todos juntos, de fomentar o empreendedorismo jovem no Brasil e também proporcionar a vivência empresarial para todos nós. Brevemente falando o que é uma empresa júnior, a empresa júnior é formada somente por alunos de graduação e tem um professor orientador que não é o tomador de decisões, mas ele auxilia nas atividades da empresa, assim como todos os projetos que são elaborados na empresa. Nosso processo seletivo ele se inicia nas inscrições, análise de currículo, depois é feita uma dinâmica individual com cada um dos membros do processo seletivo, serão feitas 2 dinâmicas em grupo e, por fim, a entrevista com cada um dos integrantes. Ao final desse processo, será selecionado aqueles que irão para a fase trainee, que serão aqueles integrantes que terão uma vivência mais aprofundada dentro da empresa. Após a fase trainee, serão selecionados novos membros para a empresa, que serão remanejados entre 5 departamentos, que são gestão de pessoa, comercial, marketing, projetos e administrativo financeiro. Então você, novamente, que é do curso de engenharia florestal, engenharia de alimentos ou agronomia e quer ter essa vivência empresarial, quer ver na prática o que o seu curso faz, venha participar do nosso processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 1º de março. Mais informações sobre o processo seletivo no site cipal.com ou no perfil do Instagram, @cipaleng. Entre 5 e 8 de maio, acontece totalmente online o 7º Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial. A temporada de submissão de trabalhos está aberta. O congresso ele acontece desde 2010, organizado pela Universidade Federal do Ceará. As edições seguintes aconteceram em Roraima, Manaus, Rondônia e novamente no Ceará. Este ano, o evento acontecerá 100% online entre os dias 5 e 8 de maio e é organizado novamente pela Universidade Federal do Ceará com participação da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal de Goiás. É a primeira vez que a Universidade Federal de Goiás participa diretamente da comissão organizadora deste evento. E isso é importante exatamente para atender os objetivos do evento vinculados à aproximação e atualização das pesquisas de pesquisadores brasileiros e internacionais sobre a temática de educação ambiental e gestão territorial. A UFG, então, ela trabalha neste evento como uma articuladora na região centro-oeste, garantindo a divulgação do evento e convidando todos os interessados e pesquisadores sobre essa temática a participarem do evento e submeterem os seus trabalhos. O evento vai reunir pesquisadores brasileiros e internacionais em conferências, palestras, mesas redondas e minicursos para atender o objetivo do evento de atualização e integração das pesquisas relativas à educação ambiental e planejamento territorial. Os trabalhos que forem submetidos e aprovados, eles serão publicados em um e-book com o ISBN. Mas fiquem atentos, o prazo para a submissão de trabalho se encerra agora no dia 28 de fevereiro. Mais informações em labogef.iesa.ufg.br. Mais uma pausa rapidinha aqui no Mundo FG, mas a gente já volta. Não saia daí. A estudante da UFG, Beatriz Parreiras, criou uma palmilha que armazena medicamentos e hidratante para os pés. A ideia é tratar rachaduras, dores e machucados. A nova palmilha armazena e vai liberando medicamentos à medida que os pés se movimentam. A ideia é da Beatriz e surgiu nas aulas do professor Carlos. Ele pediu aos estudantes do curso de Design de Ambientes que pensassem em soluções para as variações climáticas. Vivemos no Cerrado, né? Temos um bom período de seca, né? A gente não tem, por exemplo, grandes patologias por causa de umidade, mas temos por causa da secura. Essa palmilha, ela está numa fase intermediária de testes agora. Ela tem espaços nela que são destinados ao armazenamento de substâncias. Essas substâncias, elas podem ajudar a pele da pessoa a se recompor, uma rachadura ou os calos que afetam muito o pé do pessoal goiano, né?
Quando a gente caminha, força principalmente 3 regiões: o dedão, o peito do pé e o calcanhar. Nessas regiões que tem mais esforço, aumenta a produção de pele, que causa excesso de pele morta. Essa pele morta é que abre espaço para as rachaduras, que podem virar ferimentos e, em alguns casos, até infecção. É por isso que a palmilha, desenvolvida aqui pela UFG, pensa nesses pontos estratégicos do pé para a aplicação de um medicamento ou hidratante. A gente, a princípio, busca essa simplicidade, né, de você poder comprar a palmilha e ir lá na farmácia ou em algum lugar especializado, comprar o medicamento que você quer e aplicar nos locais. Essa palmilha ela já vem com os espaços destinados à aplicação do medicamento, né? Então, a pessoa escolhe lá o medicamento ou o médico receita, por exemplo, qual a melhor substância, o melhor medicamento para aquele tipo de ferimento, a pessoa vai lá, compra e aplica na palmilha. Acabou a substância, acabou o medicamento, ela pode continuar usando ou não. Primeiro, a palmilha foi projetada em EVA, mas a versão mais atualizada é essa, feita em impressora 3D no Parque Tecnológico da UFG. O próximo passo é definir a melhor forma de colocar o medicamento ou hidratante. A princípio, a gente está pensando em um medicamento em barras, né? E esse medicamento ele tem o formato do local onde ele vai ser inserido. É comum você achar no mercado várias palmilhas, né? Particularmente aquelas que trazem na sua formação um material flexível que te dê conforto aos pés, certo? Porém, o conforto mais a liberação de uma substância, a liberação de um princípio ativo que possa te ajudar tanto a prevenir ou a remediar alguma patologia, isso a gente não encontra. Junto com essa perspectiva de colocar esse medicamento disponibilizado na palmilha, tem uma tecnologia que nós estamos buscando, junto com a Farmatec, para poder ser, digamos assim, embarcado o medicamento nesses materiais que vão estar ali, né? Que é uma pesquisa que já está começando a ser desenvolvida. O custo da nova palmilha ainda não está definido, porque faltam pesquisas, mas o professor acredita que ela é viável comercialmente porque o modo de fazer já está basicamente definido. Mas para de fato ser disponibilizada no mercado, a criação ainda precisa de investimento. A Beatriz precisa agora justamente desenvolver pesquisas que são onerosas, né, para fechar o sistema inteiro, porque não é simplesmente eu desenvolver a palmilha, eu tenho que desenvolver como fazer a palmilha. A gente está buscando essas parcerias para a gente, de fato, dar o melhor produto para o consumidor, porque é isso que a gente busca sempre, ajudar as pessoas da melhor forma possível, tanto dentro quanto fora da universidade. Como vimos aí na reportagem, a equipe busca agora quem esteja disposto a investir na palmilha. Para entrar em contato é só enviar e-mail para palmilhaecolab@gmail.com. A especialização em tecnologias para gestão de negócios da UFG está com inscrições abertas. Este curso visa formar profissionais para atuar nas mais diversas áreas, uma vez que todo o seu conteúdo é baseado na tríade negócios, liderança e processo. Esta turma, em especial, será ministrada toda ela de forma remota, por professores profissionais, sejam eles da UFG ou professores externos à UFG. Eu quero convidar você, graduado, que tem desejo em ter uma pós-graduação com a marca da UFG. Venha fazer parte desse curso, acesse o nosso site, o nosso Instagram e veja os detalhes e como solicitar sua matrícula. As manifestações artísticas impulsionam o desenvolvimento infantil e podem ser usadas como estímulos positivos até mesmo para bebês ainda no ventre da mãe. A arte é ainda mais importante em períodos desafiadores como o que vivemos agora. As manifestações artísticas impulsionam o desenvolvimento infantil e podem ser usadas como estímulos positivos até mesmo para bebês ainda no ventre da mãe. A arte é ainda mais importante em períodos desafiadores como o que vivemos agora. O desenvolvimento da criança e a aprendizagem dela inicia já desde a barriga da mãe. Então, a partir do momento que a criança nasce, você tem as condições de conversar com ela, de brincar com ela, de contar histórias, de ouvir músicas, de dançar, tudo isso é forma de estar estimulando essa criança. O desenvolvimento infantil pode ser encorajado por pais e responsáveis das mais diferentes formas, por meio do teatro, da música e da prática da leitura em família.
Segundo pedagogos e psicólogos, as manifestações artísticas ajudam as crianças desde o ventre da mãe, formando seres humanos capazes de se expressarem melhor e sentirem os mais variados sentimentos, emoções e descobertas. Especialistas alertam ainda para o fato de que a prática da leitura em família pode ser fundamental para ajudarem os pequenos a passar pelo período de pandemia que estamos vivendo, onde o medo e a incerteza imperam. A leitura ela fortalece vínculos emocionais, a leitura favorece uma escuta ativa, né, entre as pessoas que estão ali nessa atividade, entre pais e filhos, marido e mulher, ou entre irmãos, entre amigos, primos. Então, há um diálogo que se torna possível a partir da leitura de um livro, inclusive para a discussão de temas difíceis, que às vezes é difícil abordar com a criança, né? Por exemplo, a temática do medo, a temática do luto, né? Que é alguma coisa que, infelizmente, nós estamos todos vivenciando de alguma forma nesse momento. Então, com a leitura é possível abordar esses temas sem que isso seja pesado para a criança, né? Trazendo isso para uma conversa que, de fato, possa ser formativa e possa ser aberta para que as dúvidas apareçam, para que os sentimentos possam também aparecer. Pesquisas indicam que os pequenos são muito atraídos pelo teatro também, e isso faz com que aprendam por meio do que lhes é apresentado em peças. Pesquisas sobre a arte para a primeira infância, para a primeiríssima infância, que a gente considera esse período aí desde o nascimento até os 3, 4 anos, e a primeira infância seria esse mesmo período, mas até os 7 anos. As pesquisas sobre a importância da arte na primeiríssima infância, elas são bastante recentes, se a gente pensar na história da arte educação, não é? Mas elas já nos mostram a importância desse contato com as diversas linguagens artísticas para o desenvolvimento do sujeito. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima.